Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando a irmã Zenóbia coloca: estamos em reduzido oásis de paz em meio a extenso deserto de sofrimentos. Esclareceu Zenóbia, quebrando longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegarmos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente: não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente, pelas suas escolhas, pela sua vibração, pelos seus sentimentos. Ninguém é vítima, ninguém está de castigo, é sintonia, questão energética, de frequência, né? Então, que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos os espíritos as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde, em vão, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou, bastante emocionada: compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade, por meio de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes. Vamos voltar de novo. Creio precisas essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando
toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Ela tentou ajudá-lo, mas ela também, na sua busca de se melhorar, de se modificar, ela não conseguiu mais ajudá-lo, porque ela se tomou de horror da situação e das coisas com as quais ele estava convivendo. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. Então, uma separação de 40 anos. Então, o quanto ela mudou nesses 40 anos para ela ter condições de poder ajudá-lo. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos atenuaram-se. Não atenuaram não, ao contrário, acentuaram-se. Seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Ele não pode ir para o interior da instituição, ele tem que ficar entre os tutelados externos. Consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Ele não se ajuda, né? Ele não se analisa, ele não se arrepende para que ele possa ter uma melhora espiritual. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessora. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar
o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio, será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima, com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: Perdão. E agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para a minha alma, insisto para que me perdoe o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos, 5 irmãos, tão bem sintonizados, não é bastante comum. E em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la. Vamos entender aqui. Ela está colocando a providência de amanhã, assinalada para amanhã, é o fogo purificador. Então, como vai ter o fogo purificador, ela precisa prestar essa ajuda ao irmão Domênico. E é difícil para ela reunir ali na casa transitórias irmãos da elevação do Jerônimo, né, do André Luiz, do padre, da Luciana, perdão. E ela precisa aproveitar, né, esta oportunidade, é isso que ela está colocando aqui. É que a oportunidade de reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum. Em vista da providência assinalada para amanhã, né, que é o fogo purificador, sinto que não devo adiá-la.
porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da casa, transitória, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase que diante de seu exemplo cristão, seguimos-la à pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde dois companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. Então nós vemos que eles estão ali na beira dos abismos, né? Estão numa região ali separada, numa região ali que está em condições de oração, e como ela falou, dois auxiliares trouxeram o irmão Domênico dos Abismos para essa beirada, onde eles podem orar, onde eles podem trabalhar com tranquilidade. A mentora, benevolente, dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante, né? Aquele pessoal que ela mandou que ficasse lá distante, que eles fossem se juntar a eles. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando o burel esfarrapado e negro, exibia horripilante faces, quer dizer, ele exibia uma face horripilante, um rosto, né, horripilante. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso, nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, assemelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: Quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados gozam no paraíso, enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo,
prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus, te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Que oração linda, né, que ela faz. Mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. A prece é o nosso contato com Deus. A prece abre os caminhos para que possamos entrar em contato com os trabalhadores do Pai. A prece é o nosso WhatsApp, o nosso contato direto, para que a gente, num instante, possa dar um olá e receber um olá, um abraço, um carinho do Pai. E a gente deixa de utilizar, né? A gente vê o WhatsApp, Instagram, Facebook 10, 15 vezes, às vezes 30 vezes durante o dia. E mal fazemos 3, 4 orações durante o dia. Por isso Jesus nos colocou, vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos e sentimentos e quando eles saem do prumo, entrar em oração. Porque a oração nos remete aos braços do Pai, para que voltemos as nossas energias e as nossas vibrações ao caminho reto. Em seguida, a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Que cena linda, que coisa linda a energização que ela repassou para ele e que ela conseguiu junto com a energia de todos eles ali, através da oração, né? Dos bálsamos, né? Vindos do alto pela oração que ela fez. Chamou-o novamente, grave e terna. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se,
tateou em torno de si e bradou: quem está aí? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito de compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração e em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Então nós vemos aqui que o padre Hipólito passou a conversar com ele porque a Zenóbia não queria que ele lhe reconhecesse a voz, e que ele coloca para ele que ele vai receber o auxílio através de uma alma que vai poder lhe mostrar os escaninhos da sua mente, para que ele mesmo possa, com a sua consciência, visualizar na sua mente os seus próprios erros. E todos eles ali entraram em uma oração profunda, pedindo a ajuda do Pai e do Mestre para que os trabalhos, para que aquele auxílio que estava sendo feito ali pudesse acontecer da melhor forma possível. Então vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.